Leitura do livreto A Rendição do Eu. Autor: Joe Cruz. Leitura por Jonathan Pereira. Conheça o autor. O pastor e evangelista Joe Cruz, fundador do ministério Amazing Facts, nasceu na Carolina do Norte, Estados Unidos. Ele estudou teologia na Southern Missionary College, no Tennessee, formou-se em 1946 e iniciou seu ministério pastoral. No ano de 1966, ele fundou o Amazing Facts. Começando com programas evangelísticos em rádio, esse ministério logo se expandiu para áreas de publicações e mídia. Atualmente, envia jovens treinados como evangelistas para pregar o evangelho ao redor do mundo, além de alcançar milhares de pessoas através da televisão e DVDs. Em 1994, após a morte desse gigante na fé, o pastor Doug Batchelor o substituiu como orador e diretor do Amazing Facts. Para conhecer melhor o ministério, visite a página www.amazingfacts.org. Introdução. Convido você a examinar o coração neste momento e responder uma pergunta muito pessoal e importante. Você se julga mais forte nas coisas de Deus hoje do que no passado? Espero que sim. É exatamente assim que deve ser. Cada dia com Jesus deve ser melhor do que o dia anterior. A cada momento, devemos avançar em nossa experiência, imbuídos de uma fé mais profunda e forte do que experimentamos no momento anterior. Espero, porém, que ninguém se sinta satisfeito achando que Deus já tenha concluído a obra de crescimento e santificação em sua vida. Neste exato instante, Ele deseja aprofundar-nos nas águas da submissão e da consagração. Ainda há vitórias a serem conquistadas, pecados a serem abandonados e uma união a ser concluída pelo Espírito Santo. Isso precisa ocorrer agora mesmo. Permita-me fazer-lhe outra pergunta. Será que Deus realmente teve intenção de dizer o que expressou nas promessas impressionantes de Romanos, no capítulo 6? Nenhum outro capítulo da Bíblia é tão amplamente generoso em oferecer segurança ao cristão militante. Considere, por exemplo, estas frases excepcionais. Permaneceremos no pecado? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, para que não sirvamos mais ao pecado. Libertado do pecado, versão inglesa King James. Mortos para o pecado. Não reine, portanto, o pecado. Libertados do pecado. Certamente, não há nada ambíguo em relação a essas passagens. Mas será que há algum sentido misterioso ou, quem sabe, alguma restrição encoberta que impeça que essas promessas apliquem a nós literalmente? Somos tentados a crer que sim, devido ao elemento de convicção quase fanático em cada verso e linha. Algumas pessoas sentem-se aterrorizadas ao ler o livro de Romanos simplesmente porque ele descreve a perfeita obra que Deus quer realizar ao santificar-nos de nossos pecados. Muitas pessoas também sentem medo da palavra perfeição. Elas temem que Deus lhes peça algo que não estejam dispostas a fazer. Antes de prosseguirmos, convido a esclarecer essa questão de uma vez por todas. Deus nunca fará coisa alguma em nossa vida espiritual que não queiramos que Ele faça. Ele nunca nos força ou nos pressiona a tomar qualquer atitude com a qual não consintamos. Podemos, portanto, tranquilizar nossa mente, pois nunca seremos forçados a fazer qualquer escolha de vida que não seja livre e independente. Estamos, agora, face a face com a raiz do fracasso, que leva milhões de pessoas ao desânimo e à derrota. Elas, simplesmente, não se conformam em abandonar o prazer de seus pecados. Há certo prazer superficial e efêmero no pecado, que baila sobre as emoções e busca capturar a mente através da vereda sensorial da carne. Deve ocorrer a decisão da vontade
para deixar os prazeres físicos e temporários do pecado. Até que essa escolha seja feita e tomada uma atitude em relação a ela, não haverá verdadeira vitória sobre o pecado em nossa vida. Gostaria de perguntar-lhe, neste momento, se você está disposto a abandonar todas as suas fraquezas acariciadas. Está você preparado para aceitar todos os resultados de uma submissão completa a Cristo? A mortificação de todo o mal carnal? Estou convencido de que existem apenas duas razões para uma pessoa hesitar e falhar em obter a vitória sobre o pecado. Ou ela não está disposta a abandonar o prazer do pecado, ou ela não crê que Deus pode libertá-la dele. Estar disposto certamente é a nossa parte. A parte de Deus é fazer com que essa vitória se torne uma realidade. Devemos estar dispostos, mas nunca seremos capazes. Observemos agora dois grandes bloqueios mentais que roubam a vitória de tantos dentre o povo de Deus. Eu, o maior inimigo. Acredito que a maioria de nós já sabe que o eu é o maior inimigo a ser enfrentado. Uma vez que acertamos as contas com o velho homem da carne que quer nos dominar, Romanos 6,6, todas as outras vitórias serão obtidas como resultado. Deus concedeu a cada um de nós uma poderosa arma pessoal para ser usada no combate à natureza egoísta. A vontade é a nossa única arma natural de reserva, e absolutamente tudo depende do correto uso desse recurso. O maior pecado aos olhos de Deus, o fator final que causará a perdição de uma alma, é o ato de deliberadamente dizer não à vontade de Deus. Tornamo-nos aquilo que escolhemos ser. Não somos o que sentimos ou o que viermos a fazer ou dizer em um momento único e impulsivo de nossa vida. Somos o que estamos dispostos a ser. Nem sempre conseguimos controlar nossas emoções, mas podemos controlar nossa disposição. Os sentimentos não possuem relação alguma com a verdade de Deus. Não são os seus sentimentos ou emoções que o tornam um filho de Deus, mas a prática da sua vontade. Talvez você tenha sentido dor de cabeça ou dores de artrite ao se levantar esta manhã. Mas isso muda o fato de que Deus o ama? Isso altera a verdade de que o sétimo dia é o sábado? Sentindo-se bem ou mal, a verdade permanece exatamente a mesma. Algumas pessoas podem sentir-se muito bem durante uma série evangelística ou um fim de semana especial de reavivamento, mas ao término das reuniões, sua fé decai profundamente. Trata-se do efeito ioiô, em que tudo está ligado às emoções geradas pelas circunstâncias. Precisamos reconhecer o fato de que a nossa vontade e a vontade de Deus, em algum ponto, colidirão de forma violenta. Ou permitimos que Ele faça as coisas do seu jeito, ou escolhemos nosso próprio caminho. No momento em que isso acontece, a maioria das pessoas não está disposta a admitir a verdadeira causa por trás do intenso conflito. Elas não enxergam que a batalha está relacionada principalmente à sua natureza egoísta. Nos evangelismos, escuto centenas de razões para não prosseguir até o fim com Cristo. Muitos dizem que é por causa do trabalho aos sábados, dúvidas acerca da Bíblia ou da oposição da família. Tais desculpas, porém, não são as verdadeiras razões. As verdadeiras razões são muito mais profundas do que as palavras verbalizadas. Há um problema de natureza básica por trás da falta de compromisso. Essas pessoas mencionam os ramos e as folhas, mas o problema real são as raízes. A verdade é que Deus quer algo que o eu não está disposto a abandonar. Existe algo que elas amam mais do que o próprio Deus. Você já se perguntou por que Jesus fez a estranha declaração registrada em Mateus, capítulo 16, verso 24? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Por que o mestre não finalizou a sentença esclarecendo o que deve ser renunciado? Renuncie-se a quê? Drogas, álcool, fumo, transgressão do sábado? Não. Apenas renuncie-se a si mesmo. Só isso. Jesus sabia que o eu está por trás
de toda ardente batalha contra a verdade. Uma vez que essa vitória seja conquistada, todas as outras vitórias serão também alcançadas. Multidões estão longe da vontade de Deus e fora da igreja porque não estão dispostas a deixar algo que amam mais do que a Deus. Milhares estão na igreja e são extremamente infelizes porque algo em sua vida reluta há anos contra a vontade de Deus. O que estou tentando dizer é isto: para ser um verdadeiro cristão, é necessário submissão acima de tudo. Você se lembra do momento em que o seu desejo e a vontade de Deus entraram em terrível conflito? Houve um combate gigantesco. A velha natureza egoísta se endureceu e resistiu cada impulso de abandonar a rebelião e o pecado. Com grande convicção, você lutou e agonizou contra os poderes da carne, mas sem nenhum sucesso. Finalmente, você submeteu a sua disposição obstinada e a batalha chegou ao fim. A paz inundou o seu coração e a vitória gloriosa foi imediatamente conquistada. O que aconteceu que mudou a situação? Você finalmente conseguiu repelir o diabo? Com certeza não. A batalha foi travada contra o eu. No momento em que você se dispôs a submeter-se, Deus lhe concedeu a vitória sobre o inimigo carnal. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Isso pode parecer tolice, mas ainda é a verdade. Antes de ter, é preciso entregar. Antes de estar cheio, é preciso esvaziar-se. Antes de viver, é preciso morrer. Antes de obter a vitória, é preciso render-se. Creio que ninguém tenha se sentido tão derrotado, deprimido e enganado como 11 homens numa sexta-feira à noite há quase 2000 anos. Jesus lhes tinha prometido o mundo. Eles assumiriam tronos e comandariam reinos. A vida seria maravilhosa. Eles eram importantes. De repente, porém, Jesus foi preso, torturado e crucificado. O mundo acabou para eles naquele instante. Nada pode puxar-nos tanto para baixo como a cruz os puxou. Nem mesmo as doenças mutiladoras, o fracasso financeiro, o abandono dos amigos, a morte de entes queridos ou a injustiça da vida. Foi a cruz, porém, uma derrota? Pelo contrário. Foi o momento mais glorioso de vitória que esse mundo já testemunhou. Julgando as ações exteriores. Ninguém é capaz de julgar os motivos alheios. Assim, é muito perigosa e grave a atitude de censurar o aparente zelo de algum irmão em guardar os mandamentos. Se os frutos desse irmão estão de fato baseados no princípio do esforço próprio e da salvação pelas obras, a verdade não demorará muito para aparecer. Mas, se ele mantém uma relação genuína de amor com Cristo, que o constrange a ser zeloso em sua obediência, ele merece ser admirado em vez de criticado. Concluímos, portanto, que se trata de uma ilusão fatal dependermos de nossas próprias tentativas, por maiores que sejam, e de nosso esforço, por mais prolongado que seja, para obtermos a vitória sobre o pecado. O segredo é confiar em vez de tentar. O tempo apenas tornará um jovem pecador em um velho pecador. Precisamos admitir, afinal, que não somos tão fortes quanto o nosso adversário e que, ao renunciarmos à nossa dependência do vigor e esforço humanos, Deus proverá o glorioso dom da vitória. Jesus afirmou: sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. Essa é uma grande verdade. Devemos, porém, ir muito além do negativismo dessa declaração e experimentar a realidade positiva de Filipenses 4,13, que diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A diferença entre todas as coisas e nada está em Cristo. Isso não significa que podemos relaxar e ficar de braços cruzados enquanto Deus assume toda a responsabilidade de nosso livramento. Existe um equilíbrio entre a possibilidade e a responsabilidade de vencer o pecado. Uma pertence a Deus,
a outra a nós. A possibilidade repousa em Deus, a responsabilidade em nós. Ao começarmos a agir contra o pecado em nossa vida, Deus provê o poder para realmente rompermos com o pecado. Até que ponto podemos lançar mão desse método de fé para reclamarmos a vitória? João declarou: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 de João 5,4. Ao nos submetermos a esse poder superior que vem do alto, a alma é capaz de levar todo pensamento cativo a Cristo. Quem sabe isso fique mais claro com uma ilustração. Imaginemos que certo fazendeiro caminha pela horta e observa o solo sob seus pés. Em voz alta, pergunta se os minerais daquele solo serão capazes de algum dia se transformar em vegetais. A resposta humana imediatamente vem à mente. Claro que não! Existem apenas 3 categorias: vegetal, mineral e animal. Elas sempre permanecerão distintas e identificáveis. Mais tarde, o fazendeiro prepara os canteiros e cuidadosamente planta sementes de repolho de acordo com as instruções da embalagem. As chuvas suaves lentamente umedecem o solo e os raios de sol dão início ao processo miraculoso que ocorre dentro das minúsculas sementes. Elas começaram a germinar e a crescer. Sob tais influências favoráveis que vêm do alto, o sistema de raízes começa a sugar os minerais para as folhas do repolho. Ao longo de um processo misterioso, ainda não compreendido plenamente pela ciência, o ferro, o fósforo e o magnésio são incorporados à planta e transformados na forma vegetal de um repolho. O mineral se torna vegetal. Dias depois, ao admirar os canteiros com as cabeças bem formadas de repolho, uma pergunta cruza a mente do fazendeiro. Será que esses vegetais um dia podem se tornar animal? A resposta da lógica humana claramente é: não, vegetal é vegetal e animal é animal. Essas são 2 categorias distintas e separadas. Poucos dias depois, o fazendeiro descuidadamente esquece a porteira aberta e as vacas invadem a horta. À medida que as vacas consomem o suculento repolho, algo incrível ocorre em seu organismo. As folhas vegetais são absorvidas pelos órgãos digestivos e, após um processo muito rápido, o vegetal literalmente se torna animal. Que milagre! E isso não ocorre devido a nenhum esforço por parte do repolho. Ele simplesmente se submete ao poder superior que vem do alto e a miraculosa mudança é efetuada. Qual é o limite da vitória? Consideremos essa ilustração um pouco mais a fundo e façamos a pergunta: é possível que o animal ou o físico um dia se torne espiritual? Mais uma vez, a lógica humana responderia: não. Trata-se de outra esfera, é impossível de isso ocorrer neste mundo. Eu lhe digo, porém, que esse tipo de transformação não apenas é possível, mas ocorre em todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ao submetermos a nossa vontade aos poderes superiores que vêm do alto, somos libertos da escravidão da carne. Todo o ser é levado cativo ao Espírito de Deus e somos habilitados a pensar seus pensamentos. Paulo declarou que participamos da natureza divina e que temos a mente de Cristo. Repetidamente, o processo é descrito como a submissão da vontade e o abandono de nosso próprio caminho. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6:13. Paulo também descreveu o processo de entrega como uma crucifixão literal da natureza egoísta. Ele disse: estou crucificado com Cristo e cada dia morro. Essa sujeição constante da vontade
não é alcançada por qualquer decisão ou esforço que possamos fabricar em nosso interior. O eu jamais escolherá sujeitar-se à morte. Somente o Espírito Santo pode criar o desejo de escapar do domínio da natureza amante do pecado. Somente ele pode conduzir-nos à disposição de abrir mão de toda a condescendência com a natureza corrupta e caída. Ao cooperarem a mente e a vontade com o Espírito Santo, o ajuste de contas da fé aplica o golpe mortal no velho homem do pecado. A vida se abre para a doce e triunfante plenitude de um novo poder espiritual. Pequenos ídolos desaparecem ao serem destronados do coração. Não há mais segredos para com Deus, não há mais nada a esconder ou de que se envergonhar. As derrotas deixam de ser um estilo de vida. Com alegria, deixamos de lado os adornos do ego e do mundo a fim de abrirmos mais espaço para a revelação do amoroso caráter de Jesus. Apesar de existirem prazeres efêmeros e superficiais em uma vida de pecado, as condescendências não podem ser comparadas ao deleite de seguir a Cristo. O eu faz que a jornada cristã pareça escura e tenebrosa. Mas, assim que o eu é rendido e crucificado, o caminho estreito é preenchido de gozo indescritível. O enigma dos cristãos infelizes. Toda vez que vemos um cristão infeliz, estamos olhando para alguém que não submeteu o eu à cruz de Cristo. A vida carnal interior, a natureza egoísta, ainda recebe permissão para viver. Não existe paz em uma lealdade dividida. Aqueles que não se submeteram para serem crucificados com Cristo ainda carregam a religião como um fardo pesado. Eles me fazem recordar das procissões hindus que observei vez após outra nas apinhadas ruas da Índia. Os sacerdotes e devotos vacilavam ao longo do caminho, carregando um ídolo pesado em seus ombros. De vez em quando, eles paravam para descansar e, obviamente, era um alívio baixar momentaneamente os deuses a fim de ter um pouco de alívio do fardo. Isaías descreveu a mesma coisa em seus dias ao observar, provavelmente, cenas semelhantes. Ele escreveu: gastam o ouro da bolsa e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali fica em pé, do seu lugar não se move. E se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Isaías 46, 6 e 7. Essa passagem descreve exatamente o que observei na Índia. O Deus que adoravam era tão impotente que eles tinham até mesmo que carregá-lo de um lugar para outro. Os fiéis se exauriam devido ao esforço de deslocá-lo para outro lugar. Tratava-se de um fardo do qual encontravam alívio ao pararem para descansar. Que tipo de religião é essa que deve ser dolorosamente suportada e carregada como um fardo miserável? Tenho observado professos cristãos passarem por esse mesmo tipo de experiência. Seguem uma religião que parece não fazer nada por eles, a não ser deixá-los cansados e descontentes. Assemelham-se a alguém que sofre de dor de cabeça. Não querem cortar a cabeça fora, mas o fato de mantê-la causa-lhes dor. Seguem uma religião que parece não fazer nada por eles, a não ser deixá-los cansados e descontentes. Assemelham-se a alguém que sofre de dor de cabeça. Não querem cortar a cabeça fora, mas o fato de mantê-la causa-lhes dor. Existe apenas uma aplicação para esse tipo de situação bizarra e extremamente anormal. Os cristãos devem ser as pessoas mais felizes do mundo. Se eles não são, é porque o eu não foi rendido e crucificado. Voltemos ao texto de Isaías, em que o profeta descreve as procissões idólatras de seus dias. Na verdade, não é Isaías falando, mas o próprio Senhor Deus. No verso 7, ele declarou o seguinte ao referir-se ao Deus ídolo: sobre os ombros o tomam, o levam. Agora leia o verso 4, em que Deus declara a Israel:
e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos livrarei. Qual é o Deus que você serve hoje? Que tipo de religião você professa? Existem apenas duas possibilidades: servir a Deus ou ao eu. No momento em que você render sem reservas o eu corrompido, ganancioso e condescendente para ser morto, pode considerar-se morto para os pecados que o eu promove. Tentar viver uma vida cristã sem morrer para o eu é tão miserável quanto lutar para carregar um Deus pagão. De fato, enquanto o eu não for submetido para ser morto na cruz, ele se interporá entre você e o Salvador, tornando-se um Deus de verdade. O esforço constante de tentar subjugar o Deus eu pela força humana pode extenuar o mais determinado santo. O que acontece, então, no momento em que a fé reclama a vitória sobre o mundo, a carne e o diabo? Somos aliviados da tensão, pois Deus promete carregar-nos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos livrarei. Isaías 46:4. Não é difícil imaginar que os maiores esforços de Satanás estão voltados para a exaltação do eu. Ele só pode controlar os indivíduos que continuam a alimentar a natureza carnal. Imagino que o nosso maior inimigo possui uma lista das condescendências relacionadas ao eu que ele constantemente oferece à raça humana caída. Cada categoria é aprimorada e adaptada para tirar o maior proveito possível da fraqueza da natureza egoísta que Satanás reconhece tão facilmente em cada membro da família de Adão. Quem sabe os itens mais atraentes de sua lista sejam a justiça própria, a autodependência, o egoísmo, a autossatisfação, a obstinação, a autodefesa e a autoglorificação. Pelo fato de ser o príncipe temporário deste mundo, o diabo inspira uma avalanche de materiais que tem como objetivo desenvolver o amor ao eu. Conselheiros de todas as classes e raças persuadem-nos a cultivar o valor próprio e a autoestima. Até mesmo os ministros pregam sermões focados em sua própria interpretação do que significa amar aos semelhantes como amamos a nós mesmos. Seria isso uma distorção das advertências bíblicas para crucificar o eu e renunciar ao eu? Como podemos procurar valorizar e exaltar aquilo que nos é dito para subjugar e deixar morrer? Em certo sentido, é claro, precisamos reconhecer nosso valor aos olhos de Deus. Ele nos considera mais preciosos do que a sua própria vida. O ato, porém, de reconhecer o nosso valor diante de Deus difere completamente do egocentrismo básico da raça humana caída. Deus nos ama a despeito de nossas fraquezas genéticas e apetites carnais acariciados. Mas quanto mais nos aproximamos de Jesus, menos atraídos devemos sentir-nos por nossas inclinações perversas. Na realidade, ao iniciarmos a vida convertida pelo Espírito Santo, a confiança que costumávamos colocar na carne será totalmente transferida para o Salvador. Ao descrever a experiência do novo nascimento, Paulo comparou-a a uma circuncisão espiritual, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Filipenses 3:3. Como podemos perceber, o grande apóstolo equiparou a experiência de conversão à crucifixão do eu. A verdade é que a natureza egocêntrica de todo bebê, criança e adulto leva cada um a desejar trilhar seu próprio caminho. Essa natureza deve ser crucificada. Sob o comando da nova natureza espiritual, as afeições são postas sobre Jesus. O eu não é mais importante. A carne não tem força alguma para controlar a vida e realizar sua própria vontade. O cântico da alma agora é: faz teu querer, Senhor amado.
És o oleiro e eu esse vaso. Que Deus nos conceda essa experiência. Final do livreto A Rendição do Eu.